Devido à ação do homem, muitos animais correm sério risco de extinção e outros já foram extintos. E hoje o canal Descobrindo Animais traz para vocês alguns desses animais. E antes de tudo, não se esqueça de se inscrever para estar apoiando o canal. A pomba migratória era um belo animal que o homem levou à extinção há cerca de 200 anos. Nem se imaginava que essa espécie podia ser extinta devido às suas grandes populações. Era uma ave bastante comum na América do Norte. No período de migração era possível ver bilhões dessas aves sobrevoando o céu. A sua carne começou a ser bastante apreciada. Isso fez com que fossem caçadas aos milhares. Também eram vistas como ameaças para os agricultores e assim eram mortas. A última pomba migratória, chamada Marta, morreu no zoológico em 1914. Bucardo é uma subespécie de ibex que foi levada à extinção, sendo o primeiro animal a sair da extinção depois de ser considerado extinto, mas só viveu 7 minutos pois o filhote teve um problema pulmonar. O bucardo era nativo das cordilheiras dos Pirineus, que abarca Andorra, França e Espanha. Era abundante no século XIV, mas sua população começou a diminuir devido à caça excessiva no início do século XX, quando se estimava que sua população havia cerca de 100 indivíduos, mas desde então sua população nunca superou os 40 indivíduos. Em 1981 havia cerca de 30 exemplares. No final da década de 90, sua população era estimada entre 6 a 14 indivíduos. O último indivíduo, chamado Célia, morreu em 6 de janeiro de 2000. Foi encontrado sem vida debaixo de uma árvore, após uma tempestade. Seu companheiro havia falecido no ano anterior devido à velhice. Foca monge do Caribe. Esse animal media de 2,20 a 2,40 e pesava cerca de 130 quilos. E diferente da maioria das espécies de focas, ela possuía 4 tetas, enquanto as outras possuem 2. Era a única espécie de foca reconhecida como nativa do Mar do Caribe e Golfo do México. A foca do monge do Caribe foi extinta devido à caça desordenada. Era considerado o primeiro mamífero descoberto por Cristóvão Colombo e sua tripulação em 1494, na segunda viagem de Cristóvão à América, ordenou a sua tripulação para matar os animais para se alimentar, marcando o início da exportação para o exterior. Imigrantes europeus que chegaram à América caçavam as focas aos milhares por causa da gordura e carne. Os pescadores que viam as focas como competidores também matavam esses animais. O último registro da espécie foi na ilha de Serranilha, entre Honduras e Jamaica, em 1952. A foca monge do Caribe era lenta, fora da água e não tinha medo dos humanos, sendo curiosa, preferindo observar em vez de fugir. E não eram animais agressivos, devido a isso eram presas fáceis para os homens. As atividades humanas em toda sua área de distribuição aceleraram seu declínio. Tigre Java era uma subespécie de tigre que habitava exclusivamente na ilha de Java, na Indonésia. No início do século XIX eram tão comuns em algumas zonas que eram considerados ameaças. À medida que a população crescia, grandes partes das ilhas foram desmatadas para dar lugar às plantações. Devido a isso, as populações de tigre javas foram reduzidas drasticamente em seu habitat. Eram caçados sem piedades ou envenenados. A maior parte das caçadas foram feitas pelos nativos, mesmo considerando o tigre como uma reencarnação dos seus familiares falecidos. O último exemplar de tigre foi visto em 1972, ainda que digam que tenha sobrevivido até a década de 1980. Sapo dourado. O sapo dourado foi catalogado em 1966. Tinha a cor em laranja brilhante, nativo das florestas tropicais em áreas arredores Monte Verde, na Costa Rica. Desde 1989 não se viu mais nenhum exemplar desse animal. Sua última reprodução ocorreu em 1987. Devido ao clima, as poças de água secaram antes que os girinos pudessem viver fora da água. De 43.500 sapos, somente 29 sobreviveram. Em 1988 encontraram 8 machos e 2 fêmeas. Um ano depois foi visto somente um macho, sendo o último registro da espécie em 1989. Buscas excessivas foram feitas nas suas áreas, mas não foi encontrado nenhum exemplar do sapo dourado. Budal, também conhecido como antílope bubal, vagava por todo o norte da África e Meio Oriente.
Foram domesticados pelos antigos egípcios como fonte de alimento e para propósitos de sacrifícios, mas nada foi suficiente para salvá-lo dos ataques dos caçadores. Os europeus que caçavam atiravam nesses animais por diversão, fazendo a caça esportiva. A caça eliminou grandes populações. Muitos desses animais foram capturados e mantidos vivos, mas o último bubal foi uma fêmea que morreu no zoológico de Paris em 1973. A espécie de golfinho de água doce também era chamado de golfinho do rio chinês. Golfinho do rio chinês, baijin. Uma espécie de golfinho de água doce também era chamado de golfinho do rio chinês. A sua população diminuiu drasticamente à medida que a China se desenvolvia economicamente. A pressão aumentava para o golfinho com dejetos residenciais e industriais sendo lançados nos rios. Muitas áreas do rio foram reforçadas com concreto. O tráfico de barcos se intensificou, as embarcações cada vez aumentavam mais o seu tamanho e os pescadores usavam redes de pescas maiores e letais. Os golfinhos ficavam presos. A contaminação sonora fazia com que o golfinho perdesse a direção e batesse nas hélices das embarcações, já que não tinha uma boa visão. Nas décadas de 1970 e 1980, se estima que a metade das mortes eram por causa das redes de pesca. No ano de 1997, foram feitas buscas excessivas e só haviam cerca de 13 indivíduos. Foi declarado extinto em 2006, depois de uma expedição que não encontrou nenhum indivíduo. Quagga era uma subespécie da zebra de lanura, sendo diferenciada de outras zebras devido ao padrão da sua pelagem, principalmente por haver listras, principalmente na parte do pescoço, cabeça e parte frontal do corpo, apresentando tons marrons em vez de listras brancas e pretas. Os últimos quaggas livres foram capturados em 1870. Essa é a única quagga fotografada, uma fêmea que morreu em 12 de agosto de 1883 no zoológico de Amsterdã, onde viveu 16 anos em cativeiro. Não pensaram que a quagga fosse o último exemplar da subespécie devido à grande confusão gerada pelo uso da palavra quagga para se referir a qualquer uma das subespécies de zebras. O verdadeiro quagga foi caçado até a extinção sem que fosse notada até alguns anos depois. A extinção do quagga foi por causa da caça desordenada devido à sua carne e pele. Os fazendeiros da África do Sul viam o quagga como competidores por alimento com seus rebanhos, principalmente rebanhos de ovelhas e cabras. Rinoceronte negro ocidental. Foi uma subespécie do rinoceronte que habitava principalmente nas savanas e florestas do oeste da África. A extinção do rinoceronte negro ocidental foi devido à caça desordenada para obter os seus chifres, que são bastante valorizados por supostas propriedades de cura na medicina tradicional. Também são vendidos para pessoas endilhadas como símbolo de status. Raramente esses chifres são retirados sem matar o animal, já que os caçadores furtivos agem rapidamente. Os últimos rinocerontes negros foram vistos em Camarões no ano de 2000 e em 2006. Em 10 de novembro de 2011 foi declarado oficialmente extinto. Para não perder os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever para ser sempre notificado. Vamos nos encontrar nos próximos, então, até lá!